Uma instituição com um propósito de limpeza social comparável aos regimes mais abomináveis do século XX, para onde eram levados pacientes com diagnóstico de doença mental, homossexuais, prostitutas, epiléticos, mães solteiras, meninas problemáticas, mulheres engravidadas pelos patrões, moças que haviam perdido a virgindade antes do casamento, mendigos, alcoólatras, melancólicos, tímidos e todo tipo de gente considerada fora dos padrões sociais. Essas pessoas foram maltratadas e mortas com o consentimento do Estado, médicos, funcionários e sociedade. Apesar das denúncias feitas a partir da década de 1960, mais de 60 mil internos morreram e um número incontável de vidas foi marcado de maneira irreversível. Holocausto Brasileiro. Muita gente não sabe, mas o Brasil também teve o seu Holocausto. O Hospital Colônia, que fazia parte de um grupo de 7 instituições psiquiátricas, foi edificado na cidade de Barbacena, em Minas Gerais, pensado inicialmente como um hospital para tuberculosos e depois como um hospital psiquiátrico. Foi considerado, na época, o maior hospital psiquiátrico do Brasil. O empreendimento rendeu à cidade mineira o epíteto de Cidade dos Loucos, por esse motivo. Os pacientes, oriundos de diversos estados do Brasil, chegavam em vagões de carga, conhecidos como trem de doido, em uma época que várias linhas ferroviárias chegavam à cidade. A instituição tinha sido fundada em 1903 com capacidade para 200 leitos, mas contava com cerca de 5 mil pacientes em 1961. O manicômio era formado por 16 pavilhões independentes, tendo cada um deles a sua função específica. Pavilhão Zoroastro Passos, para mulheres indigentes. Pavilhão Antônio Carlos, para homens indigentes. E ainda contava com outros pavilhões, como o Pavilhão Afonso Pena, Pavilhão Milton Campos, Pavilhão Rodrigues Caldas e Pavilhão Júlio Moura. Foi neste local onde foram contabilizadas mais de 60 mil mortes entre os anos de 1930 e 1980. Mas foi na década entre 1960 e 1970, quando ocorreu o maior número destas mortes, que o local recebeu o apelido de Holocausto Brasileiro. Este termo passou a ser utilizado depois da visita do psiquiatra italiano Franco Basaglia em 1979, quando ele comparou o local a um campo de concentração nazista e exigiu o seu fechamento imediato. Estima-se que do total de pacientes mortos, cerca de 70% não tinham diagnóstico de qualquer tipo de doença mental. Investigações apontam que, além de serem forçados a trabalhar manualmente e dormir sobre folhas, os internos ainda precisavam lidar com estupros, torturas físicas e psicológicas que eram frequentes dentro do hospital. Pacientes eram submetidos a terapia de choque e duchas escocesas sem nenhuma razão aparente, e essa tortura era aplicada com o propósito de servir apenas como castigo ou devido à perseguição oriunda de falta de afinidade entre pacientes e funcionários. Muitos não resistiam e acabavam morrendo. Devido à superpopulação, os internos andavam parcialmente ou completamente nus e eram expostos às baixas temperaturas, já que o hospital foi construído numa região com clima de montanha bastante fria durante a noite. Há relatos de que, para tentar sobreviver, os pacientes buscavam aquecer-se dormindo em círculos, mas ainda assim muitos padeceram por conta da hipotermia. Há um relato do Dr. Jairo Toledo de que, num único dia, 17 pacientes morreram durante a madrugada, vítimas do intenso frio. Não existia um sistema de água encanada ou suprimento de alimentos que abastecessem o alto número de pacientes. Muitos banhavam-se ou bebiam de um esgoto a céu aberto dentro do local. Para proteger seus bebês, que eram separados das mães após algum determinado tempo,
Grávidas cobriam a si mesmas com fezes, evitando que funcionários e outros pacientes se aproximassem. Doentes eram abandonados em seus leitos para morrer. Crianças que cresceram dentro do Colônia jamais aprenderam a falar, ler ou escrever e contavam com a ajuda de bons samaritanos no local para realizar atividades mais básicas. Com o alto índice de mortalidade na colônia, o cemitério próximo já não possuía mais espaço para comportar tantos mortos. Visando uma alternativa, funcionários corruptos encontraram no tráfico de corpos uma maneira de amenizar a situação e lucrar com isso. Diversas universidades ao redor do país encomendavam os restos mortais das vítimas do Colônia para seus laboratórios anatômicos, como, por exemplo, a Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais. Quando a procura era baixa, os corpos eram meramente dissolvidos em ácido. Acredita-se que dos cerca de 60 mil pacientes mortos, 1.853 tiveram seus corpos vendidos para faculdades de medicina. Após o fechamento, seus pouquíssimos sobreviventes foram transferidos para abrigos de melhores condições e, por direito, passaram a receber indenização do Estado.